Afinal, como que foi o dia do meu teste, dos meus testes psicológicos que eu fiz aí na Polícia Militar de Minas Gerais? Dias tensos, viu? Vamos ver aí nesse vídeo, fechou? Oi, sou Miguel Ângelo, vou falar aqui com detalhes como que foram minhas experiências nessas etapas psicológicas aí. Então acompanha até o final, porque para você aí que possivelmente vai fazer um teste psicológico logo mais, sobretudo o pessoal aí que me acompanha no canal, que vai fazer o concurso da Polícia Penal de Minas, veja até o final que uma diquinha ou outra aqui pode estar inserida aqui no vídeo, que certamente pode estar te ajudando um pouquinho mais, otimizando, na verdade, suas chances de aprovação nessa etapa. Bom, para quem não sabe, eu passei no concurso da PM em 2016 e nesse último concurso também que teve ano passado. Cheguei na etapa psicológica nas duas vezes. No primeiro concurso da PM, a etapa psicológica estava lá na última etapa do concurso. Eu já tinha feito a objetiva, a discursiva, já tinha feito o TAF, exame médico, o toxicológico, depois era o psicológico e depois é partir para o abraço e para o curso de formação. Então, como você já deve deduzir aí, foi um baque enorme para mim, estava bem esperançoso em passar, estava confiante. E eu já falei num vídeo aqui sobre esse excesso de confiança aí, que foi um divisor de águas e que foi algo que dificultou minha aprovação mesmo nessa etapa psicológica. E nesse primeiro teste, salvo engano aí, como já faz muitos anos, o pagamento era em dinheiro. A PM lançava uma cartilha no próprio site aqui falando da data, do horário e do local. E a gente ia para essa clínica, candidatos, como são muitos candidatos no concurso, eram divididos em clínicas psicológicas e alguns candidatos iam para a clínica Y, outros para a clínica X e dessa forma ia dividindo também conforme os horários. Nessa época foi em 2 dias, se eu não me engano, teve o teste coletivo, onde foi lá na Academia da Polícia de Minas, nas salas de aulas que eles têm lá, né? Colocavam os alunos na sala e aplicavam os testes coletivamente lá. E o engraçado é que, como eu não tinha nenhum conhecimento sobre a etapa psicológica, nesse primeiro teste psicológico, eu achei que esse teste coletivo seria uma conversa em grupo, alguma entrevista em grupo, quando na verdade não foi, né? Foi como se fosse a aplicação de uma prova mesmo. Ele entregava algumas folhas, a gente fazia aqueles testes palográficos, os testes de raciocínio lógico. Eu já deixei um vídeo aqui no canal falando sobre cada um desses testes. E foi aplicado de forma coletiva lá nesse primeiro concurso também. No segundo também, mas eu vou falar logo mais das especificidades dele. E foi um teste, de certa forma, aí, até rápido, parece que durou o período ali da manhã, esse teste coletivo. Fomos para casa aí, eu não tinha nenhum conhecimento sobre teste psicológico, como eu já falei. Fui para casa depois, parece que era o teste PMK, num segundo dia, se eu não me engano, foi nessa ordem que funcionou. Teve o teste PMK, o tão temido aí, teste PMK, o qual também já falei nesse vídeo. Foi ele que foi o principal aí que auxiliou na minha eliminação nesse concurso da Polícia Militar. Porém, só depois que eu fui saber como é que ele funciona, e sabendo como que ele e os outros testes funcionam, deduzo aqui, eu acredito que aumenta minhas chances de aprovação. Nesse primeiro teste fui totalmente cru para a etapa psicológica, sem saber nada. Estava confiante, apesar de não saber nada, porque eu já vinha de aprovações nas outras etapas, muito bem colocado, tanto na prova quanto no TAF. Então, cheguei no psicológico, primeiro concurso também aprovado, primeiro concurso da vida, então cheguei muito confiante lá. E essa confiança acabou complicando um pouquinho minha vida, principalmente lá no teste do PMK, no teste individual, que esse PMK foi aplicado, eu e a psicóloga aqui na minha frente, foi aplicado esse teste PMK dessa forma que aplica. Hoje em dia, na época também, fica um pouquinho inviável aplicar esse teste, uma vez que o número de candidatos é extremamente alto nos concursos, principalmente na Polícia Penal de Minas, deu 209 mil inscritos, cara. Olha, 1.750 vagas, homens, né? Olha o tanto de gente aí que vai ter que aplicar esse teste. Então fica meio inviável cair esses testes individuais. Geralmente aí colocam mais esses coletivos aí para estar pegando uma leva de candidatos aí maior de uma só vez. Mas esse teste se deduziu a isso aí, depois de um tempo fui saber lá que foi eliminado, até entrei com recurso administrativo, porém também foi indeferido. A PM não costuma aceitar muitos recursos administrativos, não. Geralmente é um ou outro ali que aceita, então o meu deu não aceito. Funcionou dessa maneira aí, cara, esse primeiro teste. Enquanto o segundo teste psicológico, que eu fiz ano passado, ele foi aí um pouco diferente desse primeiro. Diferente em alguns pontos, iguais em outros. Por exemplo, já teve a opção aí de pagamento com Pix também, né? A gente pagou as clínicas lá, principalmente aí através do Pix, então fica mais tranquilo. Mas tem que dar atenção aí aos comprovantes. O concurso acaba sendo muito rígido nessa etapa aí de documentos, de comprovantes. Tem que ser mesmo, né? Acaba tendo muita fraude em concurso aí. Provavelmente na Polícia Penal aí não vai ser pago, uma vez que não está nem mencionado no edital ali que o candidato vai ter custas
na etapa psicológica, enquanto na etapa médica parece sim que vai ser às custas do candidato, tanto é que no próprio edital aí fala dessa maneira mesmo. Então, ao que tudo indica, não teremos aí o PMK na Polícia Penal de Minas e nem será pago. Isso aí já é muito bom para o concurseiro, principalmente para o pessoal que está vindo de outro estado. Tem muitas pessoas de outro estado vindo fazer esse concurso da Polícia Penal de Minas. Bom, voltando aqui na minha segunda experiência na PMMG, foi o teste psicológico em apenas um dia. E o teste psicológico não foi feito lá na academia da PMMG, foi feito em escolas. A PM parece que alugou escolas aí, dividiu essa grande quantidade de candidatos nas escolas e fomos lá fazer esses testes individuais. Como para quem já me conhece aí já sabe, eu costumo chegar bem cedo porque eu gosto de ser redundante em excesso nos concursos no geral e também ser bem precavido, chegar bem cedo, para evitar alguma eventualidade ali no trajeto casa e na escola lá do teste, né? Então eu cheguei bem cedo, mais ou menos 1h30 antes do teste, então cheguei bem de manhãzinha lá, tomei um café numa padaria lá perto, fiquei mais de boa, só aguardando o teste psicológico. Eu gosto de ficar mais tranquilo lá na minha, no canto, tem alguns candidatos que ficam conversando entre eles lá, talvez até passando uma dica ou outra lá na hora, né? Eu gosto de ficar mais tranquilo na minha, só aguardando o horário do teste. E assim que liberam a abertura lá dos portões, o pessoal entra, como na prova objetiva, né? O pessoal entra lá na sala certinho, confere se está tudo ok, se levou o que deve levar. Geralmente na cartilha lá coloca, na Polícia Penal que também vai lançar uma orientação para os candidatos aí para saber o horário, o local e também o que tem que levar e o que não pode levar. Então é bom se atentar a isso aí em concurso. Bom, uma vez lá dentro, é só aguardar começar o teste e elas aplicam um teste de cada vez. O que eu achei meio chato aí nesses testes psicológicos é porque, pelo menos eu não tenho certeza, mas parece que os orientadores ali não estavam totalmente aptos, né? Não estavam conseguindo explicar às vezes com clareza tudo ali, e eles acabavam colocando um teste atrás do outro, assim, porque muita gente, por exemplo, eles davam o palográfico, a gente fazia o palográfico do pauzinho, beleza, pegava, esse aí tinha tempo, depois a gente começava a preencher o questionário, tem um questionário lá para preencher. A gente preenchia dados, algumas informações também. A gente ia preenchendo, do nada ela pedia para parar e começava um outro teste. Fala, guarda esse questionário, daqui a pouco vocês terminam. E começava um outro teste. Aí a gente fazia esse outro teste, por exemplo, o relógio. Terminando esse teste dos relógios, a gente devolvia e continuava preenchendo esse questionário. Então, por conta da grande quantidade de candidatos mesmo, né? Mas eu acho que é chato. Eu gosto de fazer uma coisa de cada vez, com calma, né? É óbvio que os testes que tem tempo, não tem como ter calma. Só que o preencher o questionário ali, cara, deveria ser mais tranquilo. Ela nem passou o horário. Ah, vocês têm 2 horas para preencher o questionário. Depois, no final, que eu fui saber que o questionário poderia ser entregado no final, assim, bem tranquilamente. Pelo menos essas informações foi a que eu tive na minha sala lá de aplicação de prova. Então, na dúvida, pergunte, seja chato ali na hora. Se ela falar alguém com dúvida, pergunte, fica perguntando, não tem problema se perder muito tempo ali. Só sei que tire todas as suas dúvidas, é o mais importante ali, para evitar ser prejudicado de alguma maneira, né? Uma vez que a gente sabe que muitos candidatos são prejudicados nesses testes aí, talvez aí por erro do próprio psicólogo ali ou dos auxiliares. Então, vale a pena demais perder tempo ali questionando o psicólogo ali da melhor maneira possível, o máximo possível também. Extrai informação dele ali para não ter dúvidas. Essa é a dica que eu te dou. E nesse meio termo aí, como o pessoal aí já deve saber, eu fiz esse meu atual cargo público federal da CBTU, teve um teste psicológico, porém nem se compara muito com as polícias militares e com a polícia penal, que também acredito que não vai se comparar muito, porque ele foi bem mais tranquilo aí, né, para estar aceitando os candidatos, até mesmo pela natureza da função. A polícia militar aí tem que filtrar mais os candidatos para pegar um perfil ali mais enquadrado no militarismo. Então, no meu, enquanto não é nenhum concurso policial nem nada, é mais tranquilo aí, pelo menos a princípio, a estar sendo aprovado nesses testes. Tanto é verdade que os índices de reprovação nesse meu concurso, no teste psicológico, foram lá embaixo, baixíssimos. Enquanto na PM parece que é de 20% a 40% aí são cortados só na etapa psicológica. Vamos ver aí como que fica na Polícia Penal de Minas, como que você acha que vai ser esse teste na PPMG? Me conta aqui nos comentários. Novamente, aproveita, se inscreve e ativa o sino aí para você não perder os outros vídeos no canal. Informações sobre essas etapas e outras. Fechou? Te aguardo lá. Valeu, sucesso e até mais.